A primeira coisa que um terapeuta precisa fazer, a primeira coisa que você, ao decidir entrar para a formação, vai precisar fazer, assistir às aulas, com qualquer formação. Resumir as aulas. As aulas são naquela sequência dos três principais pilares, dos três principais passos. Conhecer o sono. Então, você vai primeiro estudar o sono. Primeiro você vai estudar o sono do teu bebê. Primeiro você vai estudar o sono dos outros bebês. É nessa parte que muitas conseguem, inclusive, ajustar o sono do próprio bebê. Muitas entram com o objetivo de ter uma profissão ou uma renda complementar e acabam ajustando o próprio bebê. Por quê? Porque passam a ter uma habilidade que é difícil a mãe ter, é difícil a mãe perceber, que é a habilidade de olhar de fora, a habilidade de conseguir ter uma análise mais crítica. É difícil quando você está fazendo em você mesmo. É difícil porque você está no meio do furacão. Aí fica difícil. Quando você está aprendendo a analisar outros bebês, você vai aprendendo também a ter essa habilidade de analisar a sua própria rotina, o seu próprio dia, o sono do próprio bebê, como se fosse algo de fora. Como se fosse realmente algo, o filho da vizinha, e não o seu. Nesse momento fica mais fácil de analisar. Por isso que eu te digo, é muito mais fácil você analisar o filho da vizinha, o filho da amiga, do que o próprio. Por isso que é muito mais fácil fazer com que outras pessoas tenham um bebê que dorme a noite toda, tenham um bebê que acorde menos vezes, do que o próprio bebê. Mas é possível. É ser conhecido. Agir aqui na rede social. Existe um caminho sem se expor? Existe um caminho sem aparecer no Instagram? Existe. Mas não é o ideal. Mas não é o que eu espero de vocês. Existem aquelas pessoas que sabem que é possível ter um bebê que dorme a noite toda, é possível acordar menos vezes, é possível fazer ajustes para diminuir despertares. Tem aquelas pessoas que já sabem disso, mas elas são minoria entre as mães. Só você vê ao teu redor. Tem aquelas pessoas que sabem que existe a solução, ou sabem que existe a solução, ou sabem que precisam de ajuda, mas estão procrastinando. Um exemplo claro de como que isso acontece, tem aquele grupo de pessoas que sabem que existe uma forma de ficar em forma, de ter mais saúde, que é frequentando o nutricionista, indo para academia, e vão, e tem aquele grupo de pessoas que sabem que precisa ir para academia, sabem que precisam fazer uma dieta, mas não vão, procrastinam. Qual grupo maior? Qual dos dois você acha que é maior? A que procrastina é muito maior. E existe ainda um grupo extremamente maior, na base dessa pirâmide, existe um grupo muito maior, que nem sequer sabe que existe a solução, nem sabe disso. Eu incentivo tanto que vocês atuem também nas redes sociais depois de terminar a sua formação. Porque quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente falar sobre o assunto, quanto mais a gente falar bem sobre o assunto, sem essas loucuras de deixar chorar, sem essas loucuras de choro controlado, botar o bebê acordado no berço independente de qualquer coisa, quanto mais a gente desmistificar erros grotescos, mas ainda muito comuns, porque a maioria das pessoas ainda fala errado, ainda ensina errado. Dormir no claro, não tirar sonecas para dormir melhor à noite, certo? Dormir no barulho. Quantas e quantas, todo dia eu recebo uma mensagem na caixinha dos stories dizendo, olha, minha sogra disse que está dormindo no barulho. Aí eu respondo, não, pois então quando ela estiver dormindo, você faz barulho. É preciso disso. Quanto mais a gente fizer isso, maior o nível de consciência da grande parte das pessoas aumenta. Aumentando o nível de consciência, elas estando conscientes de que existe uma ajuda, existe uma possibilidade, aumenta a quantidade de pessoas que procuram esse serviço. Claro, não tem como avaliar, não tem como analisar individualmente cada caso pelo Instagram, não tem. O que dá para fazer aqui? Produzir conteúdo, ensinar para ela algumas partes, ensinar para ela algum caminho para que ela faça. Mas se ela quiser aquela ajuda, aquela mais individual, mas ela só vai saber que ela precisa de algo a mais se ela tiver um nível de consciência, e esse nível de consciência a gente consegue produzindo conteúdo. Ela já vai resolver um monte de coisa da vida dela, provavelmente até diminuir despertares, e ela leva o nível de consciência. E ela percebe, nossa, se isso aqui está assim, imagina se eu contratar. No final das contas, isso dá 20 horas aulas, tá? As aulas essenciais duram 20 horas aulas. Quanto tempo você vai levar para assistir 20 horas, para resumir 20 horas? Tem gente que faz isso em uma semana, tem gente que fez isso em uma semana, tem gente que leva um mês. Depois de você assistir, depois de você resumir as aulas, chega a prova, como qualquer formação. 5 provas, você tem direito a 5 provas. Passou na prova, pode começar a atuar como terapeuta, tá? Depois que passa na prova, é comum haver uma insegurança, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tem todo um módulo ensinando o que fazer depois. Produzir de conteúdo no Instagram, ensinando o que fazer de marketing digital.
Tem 2 nomes de peso lá dentro, que trabalham nos bastidores de projetos muito grandes, nos maiores projetos, talvez você nem conheça, mas os maiores projetos de marketing digital do Brasil têm a participação delas, participação ativa delas, certo? Dos maiores nomes de marketing digital do Brasil, que é a Vânia e a Vanessa, 2 irmãs. As 2 são especialistas. No final das contas, 20 horas aulas, você sabe como que está a sua vida. Se você tem um bebê pequeno, se o seu bebê já é maior, se você tem 2 filhos, 3 filhos, se você trabalha com outra coisa, você sabe como é a sua vida, você já está imaginando como vai ser assistir 20 horas aulas. 1 hora por dia, 30 minutos por dia, 2 horas por dia.